O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Durante esta novena, nós estamos refletindo sobre a sinodalidade. E sabemos que a sinodalidade, ela acompanha e ela é ao mesmo tempo algo que faz parte da igreja, desde o seu nascimento. E poderíamos dizer que a sinodalidade, ela faz parte desde o início da história da Virgem Maria. E é interessante perceber que ao longo dos anos, a nossa igreja também foi amadurecendo naquilo que é o conceito da Mariologia e também daquilo que constitui o pensamento, que norteia, que dá o sentido para nós pensarmos a fé. E o tema que nós vamos refletir nesta noite, com Santa Maria, pela ação do Espírito Santo, construir uma igreja e uma sociedade humana de justiça e paz. Com Santa Maria, pela ação do Espírito Santo, construir uma igreja e uma sociedade humana de justiça e paz. Nós poderíamos construir e ter esse desejo de fazer isso sem a mãe. Como Deus também poderia ter mandado em outras famílias, ou fazer partir o nascimento de seu filho de uma família real. Mas Deus escolheu um lugar simples, uma mulher simples, para fazer e dar sentido àquilo que nós conhecemos hoje como a história de Jesus e a história da família de Nazaré. É interessante pensar que a vida de Maria, e ela por ser virgem, e ela por ficar grávida do Espírito Santo, é interessante pensar também que ela
foi vítima de calúnias de seu tempo, uma vez que São José pensava em deixá-la. E isso passou pela cabeça dele. Ontem nós vimos no texto da genealogia de Jesus. E as calúnias, elas fazem parte do nosso tempo, porque elas estão inerentes à história. E aqui poderíamos falar de tantas outras tipos de injustiça. Uma vez que a nossa caminhada e a própria lei mosaica, ela aponta para um direcionamento, mas aos poucos ela foi deixada para ser um costume e uma cultura de letras mortas. Maria, ela tinha o desejo de servir a Deus. E os livros apócrifos apontam isso. Quando narram Joaquim e Santa Ana, quando narram a infância de Maria, os livros apócrifos e também a tradição da igreja apontam que ela já havia sido escolhida a dedo por Deus. Que Jesus, ele aprende de uma família, ele nasce e foi posto em uma família para aprender o significado da comunhão. E nós achamos que nós inventamos a roda com a comunhão, mas a comunhão, ela está presente na história de Israel. À medida em que o povo se reunia nas sinagogas, no templo, quando o povo, eles recebiam as visitas, eles logo se sentavam para fazer a refeição. O povo judeu é um povo de refeição. O padre Messias estava comentando que ontem estava fazendo o Hagadá. E o Hagadá nada mais é do que uma refeição. E tantas outras festas que o povo judeu sentava para estabelecer a comunhão. A unidade de sentar uma família igual à família de Nazaré, virar as costas uns para os outros. Às vezes ficar no celular. Aí o tema também fala da justiça e também de as crianças acabam sendo deixadas de ser cuidadas, para serem uma família da tela do celular. E uma das coisas que tem mais causado doenças, em vários estudos da psicologia, é que hoje o pai e a mãe não querem brincar mais com seus filhos. Hoje o pai e a mãe preferem dar as coisas que são mais fáceis e deixar pelos. Não estou criticando os trabalhos dos YouTubers. Eles são muito honestos e muito bons de ter uma família parecida com a família de Deus, com a família que Deus escolheu para o seu Filho Jesus. E quando nós pensamos na comunhão, e isso perpassa aquilo que o Papa Francisco quer fazer ao longo da escuta, uma das críticas e uma das coisas que se estabelece na discussão é o jeito de sermos família no dia de hoje. O jeito que nós somos em casa é o jeito que nós somos na igreja. A criança que é carente, no sentido porque o pai não educa o seu papel, deixa a criança doente e faz com que ela tenha as doenças psicossomáticas que a psicologia e os psicólogos de plantão, os psicanalistas de plantão têm que tratar nos dias de hoje.
é uma das realidades que nós chamamos a atenção, é o trabalho com crianças. E nós poderíamos ver isso também como o princípio norteador daquilo que o próprio Papa Francisco está dizendo: meu povo, eu quero te escutar, mas também quero provocar a escuta no meio de vocês. Eu quero que vocês escutem mais entre vocês, para que a realidade não se aplique simplesmente às estruturas da igreja, mas se aplique ao longo e também naquilo que compõe a igreja, aquilo que é a igreja doméstica, que é cada um de nós. É importante pensar que na vida de Maria e da Sagrada Família, que nós devemos nos deixar ser provocados para vivermos a sociedade humana que o tema nos traz para refletirmos. E o que é a sociedade humana, se não uma sociedade que vive na comunhão, que se senta para conversar, que partilha dos mesmos ideais, que partilha dos mesmos desejos, que se senta para se participar de uma novena. E todos nós pensamos que comunhão é o quê? A Eucaristia. Mas na verdade, a comunhão acontece lá na sua casa. E deveria acontecer lá na sua casa. Quando o esposo e a esposa para conversar, está acontecendo a comunhão. E nós deveríamos olhar mais isso de perto. A segunda palavra, ela vem do Evangelho, que é a conversão. E o que é esta conversão que é proposta de acordo com a vida de Maria? Para as muitas Marias do dia de hoje, aí aqui eu falo aquelas que carregam o nome de Nossa Senhora, poderíamos pensar assim: por que eu estou provocando vocês? Porque ao levar o nome de Nossa Senhora, vocês carregam também uma parte daquilo que é a herança e a própria genealogia da família de Deus, da família de Jesus. Ontem também vimos isso. E a conversão que nós precisamos ter e que precisamos colocar para as pessoas e também fazer disso uma meta de vida, é aquilo que Maria fez ao discernir a mensagem de Deus que o anjo Gabriel profetizou a ela. O discernimento. Imaginem vocês numa situação hoje, quando nós paramos para escutar Deus de verdade, quando nós paramos porque estamos condicionados a rezar no monólogo, a ter uma vida que repete como se fosse simplesmente um hábito ou uma rotina. E às vezes percebemos as pessoas dormindo no terço e tantas coisas que acontecem. Mas o que nós devemos fazer, ou o que nós deveríamos fazer é treinar a escuta. E uma das coisas que surgem da nossa vida espiritual é que hoje nós queremos ver as coisas, não queremos ouvir aquilo que Deus tem para dizer para nós. Nós queremos ver o milagre, queremos ver o outro mudar, queremos ver tantas e tantas realidades que estão condicionadas na nossa comunidade, mas a escuta, a conversão que se dá através da escuta, da palavra de Deus, daquilo que Deus quer nos ensinar, nós não carregamos, nós nem passamos isso para o outro. E a conversão que o Papa Francisco nos pede através do sínodo, e traz isso como desdobramento daquilo que foi discutido pelas pastorais e os movimentos, é que os idosos e os mais jovens não se escutam mais.
aqueles que estão carregando o piano da comunidade, e aí aqui partilhando um pouco daquilo que nós escutamos no sínodo, o povo ele não se escuta mais, nem as lideranças das próprias pastorais, não sabe aquilo que é o outro, e tem aquelas pastorais que estão morrendo, aquelas pastorais que eram antigas, como os apostolados, as congregações marianas e tantas outras estão morrendo, porque nós que fazemos parte da comunidade não vemos mais como algo que nos traz sentido ou significativo para a nossa realidade. E a paróquia Santa Cecília e a comunidade Santa Maria, aqui, ela também carrega isso. Todos nós fazemos parte da mesma diocese. E aqui o padre não está criticando ninguém. É para examinarmos a nossa consciência e perceber o quanto que nós precisamos nos converter. Nos converter com a ideia do Evangelho que Jesus nos traz. Nós queremos ver o cisco no olho do irmão, mas não vemos a trave que está no nosso olho. E a conversão, ela se dá de quando deixamos a hipocrisia, hipocreses, e aí do grego traz a questão da máscara, que nós vestimos uma máscara, e nós com essa máscara fantasiamos uma realidade, e essa conversão ela precisa, tiramos a máscara da hipocrisia e daquilo que nós não queremos mudar, para nos tornarmos uma família, e mais uma vez, como a família de Nazaré, da onde Jesus é o centro, e Maria foi a primeira a dar o seu sim, e a cumprir a sua promessa com sua vida. A terceira palavra que nós vamos refletir nesta noite é a participação. E o que é a participação? A participação é mais que ser cristão de dia de domingo. Algumas coisas que apareceram também no relatório do sínodo diz que as pessoas estão mais preocupadas com as liturgias, e isso é muito importante, mas poderíamos também nos importar mais com o segmento e com o acompanhamento daqueles que precisam de nós, aqueles que precisam com que nós acompanhemos de perto, para que construamos uma igreja mais viva, à luz do Espírito Santo. E como vamos construir uma igreja participativa, sendo que muita coisa aconteceu e mesmo a nossa participação ainda não se encontra como aquela de antes da pandemia. Hoje estamos vivendo uma realidade que é muito mais morna do que traduz a luz de Cristo e o fogaréu que deveria nos ser dado, ou pelo menos aquilo que nos foi conferido no batismo e também no crisma. Hoje nós não queremos mais a obrigação, ou não queremos mais ser líderes. E a grande dificuldade da nossa igreja hoje é encontrar lideranças, aqueles que vão ajudar a comunidade a crescer, e aqueles que vão simplesmente educar para que as crianças, os adolescentes e os jovens sejam humanos de verdade. E aonde tivermos humanos, ali teremos pessoas santas. E sabemos que o próprio Jesus escolheu ser humano, e sendo humano, ele foi o Deus que é o caminho e a verdade e a vida. Sendo humano,
Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E nós não podemos esquecer disso. Bendito o fruto do teu ventre, é o que rezamos nas Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, é aquilo que nós rezamos e proferimos. Mas não desejamos nem um pouco ser como a mãe de Deus. E é interessante pensar que na nossa realidade de hoje, talvez a nossa vida de oração precisa ser cultivado. Sim para o anjo. E todas as vezes, e aí podemos fazer uma comparação, porque Jesus nos fala por meio de parábolas da responsabilidade que temos. Jesus nasce no meio da nossa família quando nós deixamos de sermos meros cristãos de dia e de domingo para sermos uma igreja que participa de uma vida de oração dentro da comunidade. A pesquisa do sino da nossa diocese alarga muitos pontos que nós poderíamos ficar aqui e discutir a noite inteira. E aquilo que o Papa trouxe e traz no sínodo só é algo para refletirmos, mas mais que isso, mudar a postura da igreja a partir do diálogo entre nós. E eu faço um convite, por fim, para terminar esta homilia. Eu convido você a escutar o seu irmão nesta noite. O seu irmão que é o seu esposo, a sua esposa. Talvez você não tenha o hábito mais de parar para ouvir. Ou de você que é mais velho, escutar a criança. E de você que é criança, adolescente, jovem, escutar aquele que é mais velho, tem para te dizer e para te falar. Eu convido você a fazer esse movimento, para que possamos mudar e alargar aquilo que o Papa quer nos dizer, e aquilo também que o tema de hoje quer nos referendar, nos trazer com referência. Com Santa Maria, pela ação do Espírito Santo, construir uma igreja e uma sociedade de justiça e paz. E só poderemos construir isso se nós pensarmos e sairmos daqui diferentes de quando entramos. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que possamos agora